Prezados, nessa aula nós vamos continuar a avaliação de deflexão de vigas, só que utilizando um procedimento alternativo àquele que foi apresentado na aula anterior tratando desse assunto, tá? Na aula anterior, basicamente, nós partimos da relação curvatura-momento e, a partir dela, usando o método da integração direta, calculamos a função rotação e, na sequência, a função deflexão. Avaliamos, né, a solução geral, né, porque nesse processo de integração surgem constantes de integração que são determinadas no final do processo na aplicação das condições de contorno, chegando finalmente à solução particular, que é a que nos interessa, tá? Me permita compartilhar o quadro onde nós realizamos essa análise na aula anterior a essa, tratando desse assunto, tá? Aqui nós temos uma viga engastada na extremidade esquerda, com bordo livre na extremidade direita, com a carga concentrada na extremidade livre. Nós temos uma rigidez, a flexão constante ao longo da viga, ou seja, a viga é feita de um mesmo material, ou seja, uma estrutura homogênea, e o momento de inércia também não muda ao longo do comprimento da viga, o que significa que a seção transversal não muda, ou seja, trata-se de uma viga prismática, tá? Antes de qualquer análise, né, algébrica ou a solução do problema de valor de contorno que governa esse problema, nós imaginamos a solução, usando apenas a intuição física, né? Como o eixo dessa viga ele se deforma, qual a forma assumida por ele quando da aplicação da carga, que é essa aqui tracejada em azul, tá? Delta seria a flecha, ou seja, a deflexão máxima que surge nessa viga, na extremidade livre, tá bom? E no processo de solução, né, do problema de valor de contorno, nós vamos precisar, na verdade, encontrar uma solução que seja consistente com essa linha elástica imaginada a priori, né, de tal forma que a intuição física ela serve como uma verificação da solução matemática, físico-matemática do problema, tá? Então, essa é a forma assumida por esse eixo da viga deformado, tá? Onde as condições de contorno do problema estão associadas à função de deflexão, que é uma função de x, que é uma variável que corre ao longo da minha viga, zerada aqui no engaste, com valor máximo na extremidade livre, ou seja, x é zero no engaste, e x é igual a L, que é o comprimento da viga, na extremidade livre, onde a carga concentrada é aplicada. A função deflexão, ela mede, né, em função de x, o deslocamento na vertical dos pontos que compõem meu eixo longitudinal da viga, é uma função de x, definida positiva para cima, o que significa para essa viga em particular, a função v de x assume sempre valores negativos, tá bom? Então, o meu delta, que é um valor positivo, que é uma medida de quanto o ponto aqui que se encontra na extremidade livre se desloca para baixo, esse valor positivo vai ser igual a menos o valor da função de deflexão que nós vamos avaliar, avaliada em L, tá? Além disso, como condição de contorno desse problema, nós temos que V de zero, que é o V avaliado em x igual a zero, que é a deflexão, deslocamento na vertical desse ponto aqui, do eixo da viga, é igual a zero, tá? É uma condição de contorno, nesse caso aqui, nosso contorno são esses pontos de extremo da nossa viga. Além disso, a rotação no ponto do engaste do vínculo, ela também é nula, tá? A rotação seria o θ, só que nós aproximamos essa rotação pelo momento angular da curva, função de deflexão no engaste. O momento angular seria basicamente a tangente da reta tangente ao ponto em questão, da curva, no ponto em questão. Só que para o regime de pequenos deslocamentos e deformações, onde o processo de formação da estrutura é imperceptível a olho nu, nós aproximamos a função rotação pela tangente,
tá? Uma vez que a expansão trigonométrica da função tangente contém como primeiro termo, né, θ, e os termos de ordem mais alta envolvem sempre θ ao quadrado, θ terceiro e assim por diante. Esses termos, para valores muito pequenos de V, que consequentemente levam a valores muito pequenos de θ, esses termos de ordem mais alta são ou podem ser desprezados, tá? Logo, nós aproximamos a função rotação por dv dx, tá bom? Essa hipótese de regime pequeno de deslocamento de deformações ou de deslocamentos ou processo de deformação imperceptível a olho nu também foi utilizado ao aproximarmos a função curvatura pela segunda derivada da função deflexão, uma vez que a função curvatura, segundo a geometria diferencial, ela apresenta uma expressão um pouco mais complexa do que essa, o que nos levaria a um problema de valor de contorno governado por uma equação diferencial ordinária, mas não linear, tá? De segunda ordem, certo? Tá? De segunda ordem e não homogênea, que nos levaria à necessidade de aplicar técnicas de solução de equações diferenciais ordinárias com um grau de complexidade razoável. Nós temos na literatura solução de vigas ou descolamento de vigas usando essa equação diferencial ordinária não linear de segunda ordem, tá? E não homogênea. No entanto, a imensa maioria dos livros de resistência dos materiais, mecânica dos sólidos, aproximam a curvatura pela segunda derivada da função deflexão, o que seria uma aproximação bastante razoável para o regime pequeno de deslocamento de deformações, uma vez que a função deflexão apresenta valores bem inferiores a 1, tá? Então, nós resolvemos de forma mais simples essa equação que passa a governar nosso problema, que é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Ordinária, linear, não homogênea. E para resolvê-la, uma vez que o único termo diferencial que envolve a função de flexão é esse termo de segunda ordem, nós resolvemos essa equação diferencial aplicando o método da integração direta, ou seja, o teorema fundamental do cálculo, encontrando a função primitiva da segunda derivada, que é a derivada primeira, e na sequência a função v primitiva da função derivada de ordem 1, tá? Então, basicamente, foi isso que foi apresentado na aula anterior, tá? Como a viga se deforma usando a intuição física, ou seja, qual seria a linha elástica? A linha elástica porque nós supomos que a viga se encontra no regime elástico, ou seja, vale a lei de Hooke, tá? Nós aprendemos também como avaliar as condições de contorno do nosso problema, tá? E para resolver esse problema, nós precisamos avaliar a função momento vetor de x usando o método das seções, tá bom? O método que eu vou explicar agora, ele dispensa a análise do momento vetor usando o método das seções. No entanto, nós vamos pagar um preço por isso, porque a integração, ao invés de ocorrer em 2 etapas, vai ocorrer em 4 etapas, fazendo surgir 4 constantes de integração, o que vai levar à necessidade de aplicarmos não apenas condições de contorno cinemáticas, né, associadas à deformada da viga, como também vamos precisar também aplicar condições de contorno estáticas para resolver o nosso problema, tá bom? Então, de início, eu vou apagar essa solução que foi obtida na aula anterior, tratando desse tema, tá? Que apresentou a solução, né, desse problema de valor de contorno usando o método da integração direta, tá bom? Eu vou apagar essa solução e vou apresentar um método alternativo que dispensa, né, a análise da função momento vetor, ou seja, dispensa a aplicação do método das seções, mas, por outro lado, nós vamos pagar um preço para isso, porque o processo de integração, ao invés de ocorrer em apenas 2 etapas, vai ocorrer em 4, envolve, consequentemente, 4 constantes de integração, que serão definidas não apenas aplicando as condições de contorno cinemáticas, mas também estáticas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Antes de tudo, nós precisamos obter a equação diferencial que vai governar nosso problema, tá?
que não mais vai envolver a função momento fletor, tá bom? Nós fazemos isso promovendo a diferenciação em relação a x de ambos os membros dessa igualdade, tá? Nós derivamos em relação a x a função d2v dx2 e também vamos derivar em relação a x o segundo membro, tá? Já que nós temos igualdade, a derivada também vai resultar numa igualdade, tá bom? De antemão, eu vou colocar o que é constante fora do operador diferencial, tá? D dx. Eu vou colocar EI, que é constante fora do operador diferencial. E já vou aqui destacar que esse método de solução só vale a pena também nesta condição. Nós temos a rigidez, a flexão constante ao longo da vida, tá bom? Sendo ela constante, nós podemos colocar fora do operador diferencial, tá? E ficamos com a derivada em relação a x da função momento dx, tá? Ok? A derivada da derivada segunda da função deflexão resulta na derivada de terceira ordem, d3 dx3, em função de x, tá? Essa terceira derivada vai ser igual a 1 sobre EI, supondo EI constante, derivada do momento fletor, que na aula tratando de relações diferenciais de equilíbrio em vigas, a derivada de momento é o cortante, tá? Ok? Então, basicamente, nós poderíamos, ao invés de usar essa função daqui, ou essa equação diferencial, melhor dizendo, que envolve o termo de segunda ordem da função de flexão, ao invés de usar essa equação diferencial, nós poderíamos usar essa outra aqui. Só que, ao utilizarmos essa alternativa, nós não dispensamos o uso do método das exceções, porque vamos continuar precisando avaliar, nesse caso aqui, o esforço cortante em função de x, ao invés do momento fletor. Então, nós não fugimos muito, né, dessa desvantagem, que seria a necessidade de aplicar o método das exceções e conhecer os esforços internos solicitantes para obtermos a função de flexão, tá? Só que ao invés de conhecermos o momento fletor, nesse caso aqui, nós precisaríamos conhecer o esforço cortante, tá bom? Então, nós não fugimos muito da necessidade da aplicação do método das exceções, se formos aplicar essa equação diferencial aqui de terceira ordem, tá? Para fugirmos da necessidade de aplicarmos o método das exceções, nós vamos derivar novamente, tá? Derivando novamente em relação a x. Agora, d3v dx3, tá? Novamente, 1 sobre i é constante e ficamos com a derivada em relação a x, o operador diferencial, né? Operando sobre a função esforço cortante, tá? Isso aqui vai resultar na equação que vai governar nosso problema e que nós vamos utilizar para resolver, né, ou obter a função de flexão dessa viga engastada em balanço, sem a necessidade de aplicar o método das exceções, tá? Sem a necessidade de conhecer os esforços internos solicitantes, tá bom? Então, de antemão, já vou apagar essa expressão daqui, essa equação diferencial, né, que seria basicamente a relação curvatura-momento, que utilizamos para resolver, né, ou obter a função de flexão dessa viga na aula anterior a essa, tá? Então, ao invés de termos uma equação diferencial de segunda ordem, ao aplicarmos esse operador diferencial à terceira derivada de v, nós vamos obter a quarta derivada de v em relação a x, né, que é uma função de x, que vai ser igual a 1 sobre i, que multiplica derivada do cortante em relação a x, na aula que tratamos das relações diferenciais de equilíbrio, né, em vigas, a derivada do esforço cortante é menos o carregamento, tá? Então, colocamos o sinal negativo aqui e menos o carregamento linearmente distribuído, né? Suposto, né, atuando de cima para baixo, tá? Porque de x atua de cima para baixo, logo nós temos o valor negativo aqui.
Então, nós vamos partir dessa equação diferencial ordinária, de quarta ordem, linear, porque nenhum termo diferencial está elevado a uma potência diferente de 1, e não homogênea, tá bom? Para resolver o problema da nossa viga em particular, tá? Eu vou apagar essa dedução daqui e nós vamos iniciar a solução dessa viga utilizando esse procedimento alternativo ao apresentado na aula anterior, tá? Aplicando esse procedimento alternativo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir quem é o nosso carregamento, né? No caso da viga em questão, assim como nós fizemos anteriormente, nós temos apenas uma seção de análise, um domínio de análise, tá? É uma viga relativamente simples de ser resolvida. Na aula posterior, nós vamos apresentar um caso de uma viga com mais de um domínio de análise, mas continuamos com a viga com um único domínio de análise, né? Com X variando, né? Nesse domínio de análise, na seção de corte S, de 0 a L, percorrendo toda a minha viga. E para essa viga em particular, nós não temos carregamento linearmente distribuído, tá? Uma vez que nós não temos carregamento linearmente distribuído, Q de X para essa viga em particular é 0, tá? Porque nós não temos carregamento distribuído. Nesse caso, a nossa viga em particular, que não apresenta carregamento distribuído em um único domínio de análise, uma única seção de corte, com X variando de 0 a L, para nossa viga em particular, a derivada a quarta da função de flexão é 0, porque o carregamento linearmente distribuído não existe, logo ele é nulo. Tá bom? Nós temos apenas uma carga concentrada na extremidade livre que vai surgir na hora de impor a condição de contorno estática do problema, tá? Então, tal como nós fizemos anteriormente, nós vamos, né, realizando o processo de integração direta, aplicando o teorema fundamental do cálculo, tá? Quando aplicamos o teorema fundamental do cálculo a uma derivada de quarta ordem, surge uma derivada de terceira ordem, tá? Então, eu não vou nem colocar aqui o enunciado do teorema fundamental do cálculo, vou colocando direto aqui, d3 vezes dx3 em função de x, que no processo de integração aqui eu tenho uma constante, 0, né? Se a derivada quarta é 0, a derivada terceira vai resultar numa constante, que é a primeira constante que surge aqui no nosso problema, C1, tá? Porque a derivada da constante é 0, tá bom? E vamos continuar o nosso processo aqui, né? A derivada segunda, que surge a partir da aplicação do teorema fundamental do cálculo, né? Integrando d3v dx3, resulta d2v dx2, e a integral da constante dá C1x mais C2, tá? E continuamos. Vamos agora aplicar de novo esse processo de integração para obter... Aqui seria a função curvatura, aqui a função rotação, né? Isso aqui vai resultar em C1 x ao quadrado sobre 2 mais C2x, né? C2x mais C3, tá? Surge agora, até agora, né? Surgiram até agora, três constantes de integração. Aqui nós temos a função curvatura e aqui a função rotação, uma vez que aproximamos a função rotação pela tangente, né? Da reta tangente à curva. Tá bom? Beleza? Ok? Então, com isso, nós obtivemos, né, até o presente momento, d4v dx4 igual a 0, d3v dx3 igual a C1, tá bom? E d2v dx2, θx, tá? Vamos para v de x, né? Infelizmente, o espaço aqui no quadro é pequeno, então, infelizmente, eu vou precisar escrever, né? Escrever a função curvatura, a função deflexão aqui em cima, tá bom? Aqui em cima, nós ficamos com v de x
que é outra integral, né? V de x, que é a função de flexão, igual a C1x à terceira sobre 6, não é isso? Mais C2x ao quadrado sobre 2, mais C3x mais C4, tá? Então, essa forma de resolver a viga, ela dispensa o método das seções para podermos avaliar, né? Podermos avaliar o momento fletor ou o esforço cortante, tá? Partindo, né, dessa equação diferencial de quarta ordem. No entanto, né, ao invés de realizarmos, né, partindo do momento fletor, da relação curvatura-movimento, ao invés de realizarmos duas integrações e surgir aqui duas constantes de integração, nós precisamos integrar 4 vezes, surgindo aqui 4 constantes de integração. Esse método ele está limitado, né, à situação em que o EI, que é a rigidez da flexão da viga, ele é constante ao longo da vida. Tá bom? Como temos 4 constantes de integração, nós vamos precisar de 4 condições de contorno. Só que nós temos apenas 2 condições de contorno, né? Condições de contorno cinemáticas, tá? O que é que essas condições de contorno cinemáticas vão nos fornecer? V avaliado em 0 é 0. Então, ao substituirmos x por 0, vai sobrar apenas C4, que vai ser igual a 0, tá? Então, já encontramos uma das constantes de integração, ok? Usando uma das condições de contorno cinemáticas, tá bom? Usando essa segunda condição de contorno cinemática, que a rotação é nula, em 0, substituindo aqui x por 0, chegamos à conclusão que C de 3 é 0, porque só vai sobrar C de 3 aqui ao assumirmos x igual a 0, tá? Então, simplificamos, né, consideravelmente a nossa vida, né, ao aplicarmos as duas condições de contorno cinemáticas do problema, tá bom? Chegamos à conclusão que C3 e C4 são constantes nulas. Com isso, eu já vou simplificar um pouco a minha vida aqui, né, e assumir que a função deflexão, né, depende dessas duas constantes que ainda vão ser determinadas, tá bom? E a função rotação também, só apenas dessas duas constantes que ainda vão ser determinadas, tá? O segredo aqui está na forma de aplicar as condições de contorno estáticas, que não foram ainda trabalhadas, tá bom? Então, me permita apagar esse lado aqui do quadro. Nós já calculamos ou determinamos duas constantes de integração. Falta determinar as constantes C1 e C2, tá? Usando as condições de contorno estáticas, tá? Estáticas. Para isso, nós vamos usar as seguintes relações, tá? A relação curvatura-momento nos faz chegar à seguinte expressão, que o momento de x é igual a EI vezes a derivada segunda de V em relação a x ao quadrado, tá? Desculpa, mas é mais interessante aplicarmos a relação curvatura-momento mesmo, tá? Direto. D2V dx2 em função de x é igual ao momento avaliado em x sobre i, tá? Uma outra relação que nos interessa é a relação entre a terceira derivada da função deflexão e a função e o esforço cortante, tá? A função do esforço cortante. Que nós obtivemos ao integrar, né, ao derivar, a relação curvatura-momento. Ao derivar os dois membros da relação curvatura-momento em relação a x, ao aplicarmos o operador diferencial d dx aos dois membros dessa equação diferencial,
nós ficamos com a terceira derivada à esquerda e com a derivada do momento fretor em relação a x, que é igual ao esforço cortante. E aí nós assumimos constante, que é uma limitação dessa solução, tá? Então, se nós conhecermos em alguma posição da nossa viga, de antemão, os valores do momento fretor e do esforço cortante, nós vamos ter a condição de impor ao nosso problema uma condição de contorno chamada estáticas, tá? Que envolve a segunda derivada da função deflexão e a terceira derivada da função deflexão, tá bom? As condições de contorno cinemáticas envolvem a função deflexão propriamente dita, v de x, e a rotação da função deflexão, que seria dv dx, tá? Já as condições de contorno estáticas do problema envolvem a segunda derivada da função deflexão, d2v dx2, e a terceira derivada da função deflexão, que seria d3v dx3. Tá bom? Então, dito isso, gente, o que nós precisamos aqui é avaliar onde na viga nós temos essas informações associadas às grandezas estáticas. No caso aqui, momento fretor e esforço cortante. Tá? Nós sabemos, né? Nós sabemos que eu vou usar o azul, é melhor. Nós sabemos que nessa extremidade livre daqui, nós temos o momento fretor avaliado em L, tá? Momento fretor avaliado em L, e o cortante também, o cortante avaliado em L, tá? Nessa extremidade livre daqui. E esses valores nós conhecemos no caso de uma extremidade livre, tá? Nós conhecemos esses valores. Tá bom? Usando a convenção de esforço externo solicitante, o momento fretor sempre traciona as fibras de baixo e comprime as fibras de cima, e o esforço cortante, nesse lado, ele atua de cima para baixo. Tá? Ok? Beleza, gente? Então, nós temos essas condições de contorno aqui, tá? Nós já encontramos C3, C4, nós precisamos encontrar C1 e C2, tá bom? C1 e C2. Algo que precisa ser bem esclarecido aqui é que nesse processo de derivação da segunda derivada, nós encontramos a terceira derivada, que é igual ao cortante avaliado em x sobre EI. Tá? Sobre EI. Então, vamos lá. As condições de contorno estáticas que nós temos desse problema são o momento avaliado em L, que seria o momento aplicado na extremidade livre, vai ser zero, porque eu não tenho nenhum momento aplicado à extremidade livre, tá? Então, esse momento aqui avaliado em L vai ser zero. Já o cortante, ele vai ser igual à força P aplicada, que está atuando na mesma direção e no mesmo sentido do esforço cortante, que é L, que nesse caso aqui vai ser igual a P, tá? Então, nessa extremidade livre, nós já conhecemos esses esforços, tá? Na extremidade livre, nós não temos aplicação de momento. Como nós não temos aplicação de momento, eu tenho um momento nulo na extremidade livre. Esse momento vai ser máximo no engaste, momento fretor. Já o esforço cortante, ele coincide com a carga concentrada aplicada na extremidade livre, que está aplicada de cima para baixo, seguindo a mesma direção e a mesma orientação, do esforço cortante aplicado, né, nessa extremidade. Tá bom? Então,
As duas condições de contorno estáticas desse problema são aquelas associadas à extremidade livre, tá? Então, aqui, ao invés de x, eu tenho L, e essa derivada segunda vai ser igual a zero, porque o momento avaliado em L é zero, tá? Que vai ser igual a zero, tá bom? Ser igual a zero. Já a terceira derivada da função da flexão em relação a x avaliada em L vai ser Q avaliada em L. Só que Q avaliada em L é P. Então, vai ser P sobre I. Tá bom? Então, nós vamos precisar aplicar essas duas condições de contorno estáticas para encontrarmos C1 e C2. Tá bom? Para encontrarmos C1 e C2. Tá? Então, quando se trata de condição de contorno estática, geralmente ela está associada a extremidades livres. Tá? Ok? Ou pontos de extremos da nossa viga, onde os esforços internos solicitantes podem ser avaliados pontualmente. Tá? Numa extremidade livre que não tem a presença de um momento aplicado, o momento fletor é nulo. E numa extremidade livre, onde eu tenho uma carga concentrada aplicada, essa carga concentrada vai coincidir com o valor do esforço cortante, em termos absolutos. E se tiver a mesma direção, ou o mesmo sentido do esforço cortante, você vai ter, né, o esforço cortante igual a essa carga, como é o caso dessa viga. Tá bom? Então, além das condições de contorno cinemáticas, eu vou precisar para essa viga das condições de contorno estáticas, tá bom? Então, vou apagar aqui essa análise, essa breve análise que foi necessária, tá? Aqui, para ganharmos um pouco mais de espaço, eu vou substituir D2V, dx2L, substituir essa igualdade por a igualdade de zero, já que o momento fletor aqui é zero, e aqui por P sobre I, já que o esforço cortante avaliado em Q, avaliado em L, é igual a P. Tá bom? Ok? Quando eu faço D2V dx2 avaliado em L igual a zero, eu vou ficar com C1 vezes L mais C2 igual a zero. Ok? O que vai implicar em C2 igual a menos C1 vezes L. Tá bom? Menos C1 vezes L. Tá? Me permita apagar aqui para ganhar um pouco mais de espaço. Já a terceira derivada avaliada em L é P sobre I. Tá? O que vai implicar em C1 igual a P sobre I. Tá? Se C1 é igual a P sobre I, isso vai implicar em C2 igual a menos PL sobre I. Tá bom? Se C1 é igual a P sobre I, C2 é menos menos PL sobre I, já que C2 é igual a menos C1 vezes L. Tá bom? Com isso, né? Aqui eu tenho C1. A terceira derivada da função de reflexão em relação a x é igual a P sobre I. Ok? Eu vou usar o preto logo. Tá? P sobre I. Né? Aqui eu vou ficar com P sobre I, a evidência, que é C1x mais C2. C1x mais C2. C1x mais C2. Então, eu vou ficar com P sobre I em evidência vezes x, né? X menos L, ok? Que seria D2V dx2, tá? Ok?
E dv dx, né? Novamente eu vou colocar, ou vou precisar colocar, né? C2 é negativo, então eu vou precisar colocar P sobre I em evidência. E vou ficar com x2 ao quadrado sobre 2, que é o C1, que multiplica C1 sobre 6, sobre 2 mesmo, menos x vezes L. Ok? dv dx. Tá bom? E, finalmente, v de x vai ser quem? Me permita apagar isso aqui. Facilitar a nossa vida. V de x vai ser igual a P sobre I novamente em evidência, vezes C1 é P sobre I, então vou ficar com x a terceira sobre 6, né? C2 é negativo, tem um L aqui, então vamos ficar com menos L vezes x sobre 2, tá? X ao quadrado sobre 2, tá bom? Que são as expressões que nós obtivemos anteriormente, tá? Com a de se perceber aqui, né? Quando x varia de 0 a L, a rotação vai ser preponderantemente negativa, né? Ok? Já que esse termo aqui vai ser maior do que x ao quadrado, que está multiplicado por L, tá bom? O mesmo acontece com a deflexão, tá? Vai assumir valores preponderantemente negativos, como era de se esperar. Ao avaliarmos V de L, né, e θ de L, nós vamos obter valores semelhantes aos obtidos anteriormente, tá? Então, me permita fazer isso. Com o intuito de avaliar delta, eu tenho que delta é igual a menos V avaliado em L, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a P sobre I, que multiplica, eu vou ficar com L a terceira também aqui, 6 sobre 2, 6 e 2 aqui nos denominadores, mínimo múltiplo comum dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, menos 3 dá menos 2, menos 2 sobre 6, ou seja, menos 1 terço, só que temos aqui o sinal negativo fica positivo, então resulta em L a terceira sobre 3, tá? Sobre 3. Já a rotação, que é θ avaliada em L, vai ser igual a P sobre I, que multiplica, quando eu coloco L ao quadrado sobre 2 menos L ao quadrado, né, dá negativo, menos L ao quadrado sobre 2, né? L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 2 dá L ao quadrado sobre 2. Ok? Tranquilo? Expressões idênticas às obtidas anteriormente, só que o método de solução partiu de uma equação diferencial de quarta ordem, tá? Essa equação diferencial de quarta ordem dispensa a análise dos esforços internos solicitantes, dispensa a aplicação do método das exceções. No entanto, o processo de integração vai precisar ocorrer em 4 etapas, surgindo aí 4 constantes de integração. Essas 4 constantes de integração precisam ser determinadas não apenas utilizando as condições de contorno cinemáticas, mas também as condições de contorno estáticas do nosso problema. Nesse caso aqui, o momento fletor e o esforço cortante na extremidade livre da nossa viga em balanço, tá? Fiquem à vontade para decidir qual método utilizar, tá? Eu confesso a vocês que eu prefiro utilizar o primeiro,
que parte da equação diferencial de segunda ordem, onde precisamos avaliar ou conhecer a expressão do momento fretor, tá? E aplicar apenas condições de contorno cinemáticas ao nosso problema, tá? É o que eu prefiro. No entanto, né, eu sempre apresento essas duas abordagens, essas duas possibilidades, sendo que essa segunda possibilidade está limitada a uma viga que apresenta uma rigidez e a flexão constante ao longo dela, tá? Caso contrário, nós não poderíamos chegar na equação diferencial de quarta ordem, tá? Que envolve o carregamento linearmente distribuído, tá bom? Nesse caso aqui, o carregamento linearmente distribuído foi nulo, que facilitou um pouco mais a nossa vida, tá? Enfim, os dois métodos levam ao mesmo resultado. No entanto, eu particularmente prefiro o primeiro, né, embora esse segundo também, né, tem vantagens associadas a ele, e a principal delas, a não necessidade de conhecer os esforços internos solicitantes, ou as expressões de esforços internos solicitantes, ou seja, dispensa a utilização do método das seções. Você parte de uma equação diferencial ordinária de quarta ordem, tá? Linear, não homogênea, aplicamos o método da integração direta, que nos leva a quatro coeficientes, né, de integração, quatro constantes de integração, tal como foi apresentado aqui, o que vai precisar, né, da aplicação não apenas das condições de contorno cinemáticas, mas também condições de contorno estáticas do nosso problema, geralmente associadas a extremidades livres, tá bom? Ou aos pontos onde nós, de extremidade, onde podemos ter, inclusive, vínculos associados. No caso de uma viga biapoiada, né, os vínculos associados nos levam a reações de apoio, né? Reações de apoio, essas que são, em valor absoluto, iguais aos esforços internos solicitantes atuantes nas extremidades, tá? Onde, novamente, seria possível aplicar as condições de contorno estáticas do problema, tá? Enfim, finalizo por aqui com essa segunda opção, essa segunda forma, o segundo procedimento de análise de deflexão de vigas, tá? De análise de linha elástica, tá bom? Já que supomos a viga está trabalhando no regime elástico. Finalizamos nossa aula por aqui.